Eu pelo menos vejo muitos colegas fisioterapeutas apenas fisioterapeuta. Às vezes faz 1 ou 2 cursos de aprimoramento, mas ele não foca em ser especializado em alguma coisa. E por que eu falei da medicina? Se você for olhar médicos, raramente você vê um médico clínico geral. Óbvio que ele está iniciando ali na medicina. Né? Obviamente, ele está começando, então até ele precisa fazer ali a sua especialização. A maioria, praticamente o que eu vejo, quase todos os médicos, pelo menos que eu observo, eles são especializados em alguma coisa. Então você vai olhar, você vai ver um médico ortopedista, um médico cardiologista, um dermatologista, o médico especialista em joelho, médico especialista em mão, todos eles especializados. E é importante a gente mencionar da medicina, e não é à toa que boa parte dos fisioterapeutas tinham a medicina como primeira opção, que a gente tem uma admiração pela medicina. A medicina tem um status no Brasil muito grande. De fato, eles alcançaram esse status, estudando muito. São 6 anos para você se tornar médico, depois os caras ainda têm residência e faz 10 anos que os caras estudam para de fato começar a trilhar no mercado de trabalho. Todos eles buscam se especializar. Com a osteopatia, eu vi o seguinte, que o buraco ainda é um pouco mais embaixo. Você se especializa, mas você não deixa de aprender o conjunto da obra que é o corpo humano. Mas você tem que ter um foco. Eu, por exemplo, há muitos anos, aliás, só nos primeiros 2 anos é que eu atendia de tudo. Os primeiros 2 anos eu atendi bastante coisa, que foi os 2 anos primeiros que eu trabalhei pela prefeitura. Então eu tinha que trabalhar atendendo tudo que aparecia mesmo. Eu não tinha essa escolha de eu vou atender só determinada área. Mas depois que eu saí da prefeitura e fui trabalhar, seja mesmo numa clínica onde eu eu trabalhava num segmento especializado, e depois no consultório e clínica hoje, eu não atendo, há 8 anos eu não atendo pacientes neurológicos, eu não atendo pacientes que querem pós-operatório da área de dermato. Então, o que acontece? Eu foquei numa área, e essa é a minha primeira dica, esse é o primeiro pilar que eu coloco para o fisioterapeuta. Infelizmente, ainda tem muito fisioterapeuta, apenas fisioterapeuta. Então eu comparo que esse fisioterapeuta ele é um clínico geral, assim como um médico clínico geral. Ele é um fisioterapeuta clínico geral. Se você tem um problema cardíaco, você não vai no médico clínico geral, você vai no cardiologista. Se você está com um problema no joelho e desconfia que seja menisco, ligamento, ruptura de ligamento, você não vai no clínico geral, você vai no médico ortopedista. De preferência, um especialista em joelho. Então as pessoas vão buscar, e as pessoas estão certas, porque esse profissional ele está mais inserido naquele ponto, ele está aprendendo mais sobre aquilo, ele consegue ir mais a fundo. Então ele é melhor naquele ponto do que um clínico geral. E como eu digo, infelizmente, muitos fisioterapeutas são clínicos gerais. E esse é o primeiro pilar que eu coloco. Saia do clínico geral.